Oi, eu não tenho absolutamente a mínima ideia de como você veio parar aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não está feliz com muitas coisas, ou talvez está, mas alguma coisa você percebeu que você precisa ser diferente. Então seja bem-vindo, meu nome é Igor e eu quero dividir um pouquinho com você da minha história. Eu fui criado até os meus 13 anos de idade com aquela frase, e eu tenho certeza que você deve ter escutado isso pelo menos uma vez, não sei, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, do seu pai, dos seus irmãos. E eu cresci escutando essa frase: Igor, Deus castiga. Igor, cuidado com o que você vai fazer, porque Deus castiga. E isso foi enraizando dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Porque eu ia para a escola, eu adorava aprontar na escola. Tudo que eu fazia sempre era aquilo: meu Deus, uma hora esse tal de Deus ele vai me pegar. Uma hora ele vai me acertar. E parecia, sabe quando o ladrão ele anda olhando para os lados, toda hora preocupado, o que vai acontecer, que horas que vai ser o momento que a polícia chega. Eu cresci com esse sentimento, com essa sensação. Inclusive, por exemplo, eu brigava em casa com a minha mãe. Discutia: mãe, eu quero fazer tal coisa, vou sair com os meus amigos. A mãe falava assim: não, você não vai. Qual que era a nossa primeira reação? A minha primeira reação já era bater de frente, xingar, atacar as coisas, espernear, fazer escândalo. Porque quando a gente não tem bons argumentos, a gente tenta levantar a voz, só que não dá. E eu saía bravo, xingando. E minha mãe dizia: vai moleque, Deus castiga. Ela gritava de longe. E eu ia pro meu quarto emburrado. Só que para chegar no meu quarto tinha uma escada, né? E eu subia a escada bravo, e eu tropeçava, batia a pontinha do dedinho bem na quininha. Sabe aquela dor que ela não chega em você rápido? Ela demora um tempo para chegar no teu pé, mas quando chega dói demais. Eu sentia isso, e quando aquela dor chegava, na minha cabeça automaticamente vinha o quê? Deus castigou. Deus castigou. Sabe o que eu fazia? Eu olhava para cima, olhava pro teto, né? E eu mostrava o dedo para Deus, fazia aquele gesto obsceno com o dedo para Deus. Eu xingava Deus, eu xingava como se ele estivesse ali no teto de casa olhando para mim, dizendo: te peguei, malandro. Porque aquilo estava enraizado em mim. Inclusive tinha, às vezes, era tão teimoso que eu fazia questão de brigar com a minha mãe, sabe para quê? Só para eu subir a escada de novo, porque ela falava: Deus castiga. Eu pensava assim: agora ele não me pega. E eu subia a escada devagarinho, levantando um pé, outro pé, até chegar no meu quarto, subia a escada, olhava para o céu e falava assim: e aí? Eu engano as pessoas que eu vejo, eu engano as pessoas que estão ao meu redor, como que eu não vou enganar uma pessoa que eu nem vejo? E eu fui crescendo com isso. Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. E eu tinha certeza que Deus era um cara que quando eu acordava, ele também despertava junto. Que ele escolhia uma nuvem na estratégia lá de Deus. E ele escolhia uma nuvem para ficar de olho em mim. Opa, o Igor acordou, peraí, deixa eu ver, o que ele vai fazer hoje? O que ele vai aprontar hoje? Porque hoje eu pego esse cara, hoje eu pego esse moleque. E Deus, ele ficava ali com a sua varinha mágica de castigo na sua nuvem, ele ficava debruçado, olhando para baixo. E eu fazia as coisas, toda vez que eu errava, que eu enganava alguém, que eu cometia algum erro, pim, Deus castigava. Pim, Deus castigava. E eu tinha certeza que Deus era o cara que jogava castigo para as pessoas. Não tinha como eu gostar desse cara. Como é que eu vou gostar de um cara que toda hora me dava castigo? Como que eu vou gostar de um cara que toda hora me bate, que toda hora parece que quer o meu mal? Não tem como eu gostar de um cara desse. E depois de um tempo, indo para a escola um dia, na verdade eram todos os dias, né? Indo para a escola, eu lembro que nos 13 anos de idade foi o ápice assim, da escola. Eu tinha 2 amigos na escola, gêmeos, eles eram gêmeos idênticos. Eu não lembro muito bem o nome deles, na verdade eu nem lembro o nome.
Mas eu lembro que a diretoria separou a gente de sala, né? Separaram os irmãos, porque a gente tocava o terror. E quando eu digo tocar o terror, a gente não respeitava, não tinha regra, a gente fazia o que queria. Enfim, fazia a zona total. E eu lembro que um dia eu acordei e eu fui decidido a ir pra escola em arrebentar com tudo. Eu pensei assim, hoje eu vou arrebentar, cara. Hoje eu vou destruir, hoje eu vou mostrar para quem eu vim, para quem eu vim nessa vida, nesse mundo. Hoje eu vou mostrar quem manda. Hoje eu vou colocar toda a minha capacidade, hoje eu vou regaçar essa escola. Eu cheguei na escola, aí eu fui para a aula de educação artística e eu lembro até hoje a aula da professora Neuza, com 13 anos de idade. Já tinha um currículo de advertência, enfim, por aí, só nota vermelha. E eu fui para a sala da professora Neuza, sala de educação artística. Era aquelas mesas grandes, né? Hoje eu acho que talvez seja artes, né? Na minha época era educação artística. Aquelas mesas grandes onde sentava vários alunos naquela mesona e fazia as atividades. E eu lembro que eu sentei ali na mesa e estava ali tranquilo fazendo atividade e eu pensando, eu preciso fazer alguma coisa. E de repente me deu uma vontade de ir no banheiro. E por incrível que pareça, todas as vezes que eu pedia para ir ao banheiro, eu não queria ir ao banheiro, eu só queria sair da sala. E quando você é carta carimbada na escola, os professores eles sabem disso, as pessoas sabem disso. As pessoas conhecem você. A tua fama chega para as pessoas antes mesmo de você chegar. Ah, aquele cara é o mentiroso, aquele cara é o bagunceiro, aquele cara é o safado, aquele cara é o que engana todo mundo. A sua fama chega antes de você estar presencial no lugar, antes de você estar presente no lugar. Isso é um fato. Então a minha fama já estava ali. Pô, o Igor é um cara que mente, o Igor ele vai enganar. E eu pedi para ir no banheiro, levantei. Cheguei na professora Neuza e falei assim, professora Neuza, com toda a educação, né, que a gente sabe que tem, mas não usa. Professora Neuza, deixa eu ir no banheiro aí. Desse jeito, deixa eu ir no banheiro aí. A professora Neuza, com toda a sua categoria e educação, virou para mim e falou assim, Igor, não, senta, por favor. Eu já fiquei pistola da vida, já fiquei bravo. Por quê? Porque não sabe levar não. Voltei para o meu lugar, né? E nisso estavam os irmãos gêmeos lá. Um do meu lado direito, outro do meu lado esquerdo. E eu tô lá tranquilo. Eu cheguei e eles falaram o seguinte, Igor, você não vai no banheiro? Eu falei, cara, não vou, a professora não deixou. E quando você tem pessoas para fazerem a nossa vida virar um inferno, nos apresentarem coisas ruins, tem de monte. Na hora que eu falei isso pros meninos, pros moleques ali, eles olharam e falaram assim, que? Não, mostra para ela quem manda aqui, cara. E não sei o que, vamos botar fogo no carro dela, vamos murchar os pneus do carro dela, vamos sequestrar a filha dela, aquelas ideias de quem tem 13 anos e acredita que tem muita maturidade, né? E eu tô lá, eu falei, cara, vocês estão malucos. Só que era de verdade, eu gostaria realmente de ir ao banheiro aquela vez. E começou a doer um pouquinho a bexiga. Sabe quando vai enchendo sua bexiga e você tem vontade de fazer xixi, vontade, e você precisa fazer. E começou a me dar vontade, e tá fazendo atividade e aquilo, peraí, eu preciso ganhar dessa professora. E eu cheguei pra professora, eu até lembrei essa hora que eu sabia falar por favor. Cheguei na professora e falei, professora, deixa eu ir no banheiro aí, por favor. Meio marrento, né? Professora, não, pode sentar no seu lugar. Nossa, eu já voltei pro meu lugar procurando os meus amigos para me apoiarem na situação que eu estava desfavorável e comprar a minha ideia e abraçarem o amigo. Eu cheguei lá e eles, você não vai no banheiro? Eu falei, não, a professora falou que não. Que isso, véi? Os moleques toda empolgação, né? Véi, faz aí no chão, mostra pra essa professora quem manda, que é isso e aquilo, e é isso e aquilo. Eu falei pros moleques, falei, meu, vocês estão malucos, bicho, vocês estão loucos da cabeça. Só que nisso,
a bexiga começou a doer mais um pouquinho, e foi apertando. Sabe aquela sensação quando teu pai fala, eu não sei, né, hoje, talvez, você já vivenciou isso, teu pai falou assim pra você, olha só, tal dia nós vamos viajar pra praia, de carro, são 8 a 10 horas de viagem, vai no banheiro antes de entrar no carro porque nós não vamos parar. E a gente todo com a malandragem, né, sabedoria, tá bom. Aí o seu pai fala de novo e ele vai falando a semana inteira, vai chegando perto da viagem, ele vai falando a semana inteira, vai no banheiro antes de entrar no carro, vai no banheiro antes de entrar no carro, vai no banheiro antes de entrar no carro. Aí você começa a pegar pilha, né? Pelo amor de Deus, porque a gente acha que sabe tudo, a gente acha que domina o planeta. Beleza, aquela dor, aquela sensação, foi doendo, e quando você está na viagem, o que você faz? Você é teimoso, né? Você não vai no banheiro antes de entrar no carro, porque aí você fica até as 4 da manhã no WhatsApp fazendo nada, e aí você lembra que vai acordar às 4h30 para entrar no carro, aí você dorme 20 minutos, teu pai acorda, você já acorda pistola, já entra no carro. E aí o teu pai fala o quê? Vai no banheiro antes de entrar no carro. Aí você teimoso, nervoso, com mau humor, não dormiu, entra no carro. Na hora que anda 2 quilômetros, você tem vontade de fazer o quê? De ir no banheiro. Porque você é um miserável imundiça que não escuta as pessoas. Eu também não escutava. Muitas vezes eu também continuo não escutando e faz parte do nosso crescimento, né? E aí a única coisa que você faz nessa hora, sabe é o que? Você reza, você rezava. Eu rezava pra minha mãe, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor, tomara que minha mãe peça pra ir no banheiro, porque se tem uma pessoa que meu pai tem medo, é minha mãe. Aí você reza, pelo amor de Deus, mãe, pede pra ir no banheiro, aí de repente sua mãe falava assim, Benê, você pode parar o carro pra ir no banheiro? Preciso ir no banheiro. Aí você, eu também! Pelo amor de Deus, eu também. Você já ia no embalo da sua mãe, né? E essa dor, ela foi subindo em mim. Eu na sala de aula. Foi subindo, foi doendo. Eu lembrei que eu tinha educação. Eu lembrei até das orações da minha mãe. Cheguei na professora e falei assim, professora, pelo amor de Deus, misericórdia, deixa eu ir no banheiro, por favor. Ela virou para mim e falou assim, não. Nisso que ela falou, o terceiro não, aquela ideia que os amigos colocaram na minha cabeça, ela já foi criando vida, foi criando vida dentro de mim. Ela foi criando vida e eu voltei pro meu lugar, já puto da vida. Falei assim, não tá certo isso não. Já que ela não vai deixar, falei pros meus amigos, junta aí, faz a casinha, tampa, né? Peguei a calça que eu tava, abaixei, coloquei pra fora e eu fiz xixi ali mesmo aqui, ó. Parecia um ninja. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. E eu... Nisso, os meninos já estavam na lua. Caraca, velho, tamo arregaçando, que massa. Aquela loucura, né? Fiz o xixizão ali. Aquele dia eu tava tão bom, mas tava tão ninja, fui tão determinado a tocar o terror, que ninguém percebeu. Imagina, cara, você tá numa sala de aula, de repente você vê alguém fazendo xixi, um xixi no chão, você faz o quê? Você olha e fala assim, opa, tem um xixi no chão, vamos prestar atenção na aula. Mentira, você vê, você faz um escândalo, alguma coisa você faz. Tô na minha carteira, tranquilão, como se fosse o fera, o dono do mundo. Os meus amigos pirando na minha. De repente, sabe aquela tia que chega da secretaria, que chega na porta da sala e fala, Igor, seu pai ligou, disse que vai atrasar. Olha, tem um recado para você. Enfim, aquela tia da secretaria. Ela chegou na porta da sala, falou, professora Neuza, por favor, eu preciso que o Igor me acompanhe. E beleza. Pensei assim, ninguém notou nada, o que tá acontecendo? E aí eu fui, junto com a moça da secretaria, só que eu já sabia o caminho de cor, porque eu ia todo dia eu ia conversar com a dona Vera, lá no fundo, entrava na sala, na secretaria ali, sala dos professores, sala de computação, banheiro feminino, banheiro masculino, a sala dos professores na esquerda no fundo, e lá no fundo, na minha frente, sala da dona Vera. E eu ia lá conversar com a dona Vera todos os dias. Quando eu cheguei lá esse dia, na sala da dona Vera, o meu pai estava lá.
E o meu pai, ele tava lá, sentado, me esperando, e a dona Vera me esperando. Quando eu entrei na sala e eu vi o meu pai, eu gelei, eu pensei assim, eita, o que aconteceu? E o meu pai, ele estava sentado desse jeito, com o braço desse jeito. E toda vez que o seu pai, ele tá sentado, olhando para você, te esperando, com o braço torto assim, ó, que o pai coloca. Você sabe, né? O seu pai, ele tá muito bravo. Ele tá muito nervoso. O seu pai, ele quer te socar, cara. Ele tá muito decepcionado. Eu entrei, meu pai não falou absolutamente nada. Eu sentei, esperei, né? A dona Vera falou algumas coisas, pegou aquele famoso livrão preto, falou assim, Igor, lê e assina. Eu peguei o livro e comecei a ler. Eu virei uma página, eu virei 2 páginas, eu virei 3, 4, 5 e fui virando. Coisas que eu tinha feito durante vários meses, vários dias na escola. E ali tinha uma advertência para eu assinar e um convite a ser convidado. Eu estava sendo convidado a me retirar da escola. Quando as pessoas te convidam a se retirar da escola ou de qualquer lugar, quando elas convidam você, é uma maneira educada que as pessoas têm de olhar para você e dizer, cara, some daqui, nós não queremos você aqui. As pessoas têm educação até para te mandar embora. Eu assinei, claro que eu boquejei, né? Porque a gente sempre quer justificar cagadas que a gente faz, a gente sempre quer colocar a culpa alguém no universo, no mundo, no outro, nos amigos, a gente sempre quer. E isso a gente aprende muito rápido. Só que o ruim é quando a gente leva esse aprendizado pro resto da nossa vida vai virando uma bagunça e a gente sempre quer culpar alguém. Eu assinei o livro e aí eu fui para casa. O meu pai não falou absolutamente nada. E eu sempre apanhei do meu pai e da minha mãe. Apanhava de chinelo, apanhava de cinta, apanhava de mangueira. Tinha que correr, meu pai vinha com aquela mangueira assim, ó. Eu corria assim, igual fugir da injeção, empinava a bunda pra frente. Era assim. Eu apanhava praticamente todos os dias e eu merecia. E eu pensei assim, se normalmente eu já apanho, hoje que eu fui convidado a me retirar da escola, hoje eu vou morrer. Hoje eu morro. Eu só não sei como eu vou morrer, mas eu vou morrer. Fui pra casa. E minha mãe sempre me esperou pra comer todos os dias. Sempre. Todos os dias minha mãe esperava pra comer comigo. Esse dia eu cheguei em casa e minha mãe já tava comendo. Eu entrei, minha mãe já tava sentada, almoçando. E eu fui passando na frente da minha mãe e minha mãe perguntou assim pra mim, com aquela voz embarganhada de mãe, de choro, de decepção. E a gente consegue identificar isso, cara. Porque a gente sabe quando a gente tá devendo. A voz da mãe é um bicho miserável que ela consegue fazer você se sentir arrependido até de coisas que você não fez. Ela muda a voz. Ela coloca um chorinho na voz aqui. E eu passei, né? Já pensando assim, caraca, amanhã eu vou falar com os meus amigos. Eu fui convidado a me retirar da escola, como eu sou fera, uhul! Eu passei na frente da minha mãe e minha mãe falou assim, Fi, você fez aquilo mesmo? Eu já tinha assinado, como é que eu ia falar que não? Coloquei minhas coisas e falei assim, fiz, mãe. Fui pegar meu prato, né? E pensei, vai ser mais uma coisa que vai acontecer, vou apanhar de novo e depois tá tudo certo, e enfim, né? Vida que segue, né? Não dá nada. Peguei meu prato, sentei na mesa. Quando eu sentei na mesa, minha mãe levantou. E quando a minha mãe me levantou, ela saiu, colocou o prato na pia e foi pro quarto dela. Ali eu comecei a sentir uma coisa diferente, uma coisa estranha. Eu comecei a sentir aquela sensação de, peraí, parece que alguma coisa tá errada. O que será que tá errado? Sabe quando a gente tenta identificar o que tá errado, mas na verdade era dentro de mim que tava errado, só era eu que tava errado. Aquele dia eu não comia, eu engolia a comida, cara. Sabe quando você engole a comida sem vontade de fazer as coisas, sem vontade, nada. E eu tava focado como que eu ia apanhar.
Eu terminei de engolir a comida e eu fui pro meu quarto. Subi a escada, eu fui subindo devagarinho a escada. E para ir pro meu quarto, tem que passar na frente da porta do quarto da minha mãe e do meu pai, né? E eu passei na frente do quarto da minha mãe. Meu pai não estava em casa, já tinha saído. E essa hora eu passei já espiando, sabe aquela olhada, zoião de peixe assim, ó, para ver o que minha mãe tava fazendo, porque eu tava esperando ela me chamar para eu apanhar. Quando eu passei, minha mãe tava deitada, com a TV ligada, passando sessão da tarde. Vida de gado, novela, sei lá, enfim, tava assistindo qualquer coisa, ela deixou a TV ligada pra cá, e minha mãe deitada pra cá, na cama. Sabe quando mãe tá com as perninhas juntinhas, com as mãos juntinhas, deitada, olhando pra um lado, a TV pro outro? Minha mãe tava assim. E tenha certeza que quando você vê sua mãe assim, sua mãe tá triste, cara. Sua mãe tá triste, ela já não sabe mais o que faz com você e ela tá desesperada porque ela tá achando que a culpa é dela. E eu passei na frente do quarto da minha mãe, fui pro meu quarto. Entrei no meu quarto, fiquei esperando, né? A minha mãe não me chamava, não chamava, não chamava. E a ansiedade, imagina, você tá ansioso pra apanhar porque eu queria resolver logo o problema. Apanha e tá bom, vai embora. Apanha de cinta lá, soca a paulada nas pernas e resolve. Né? O pior é que quando a gente apanha, a gente não dá o braço a torcer, né? Minha mãe me batia, meu pai me batia, pegava o chinelo, pegava a cinta e taf, e eu ficava assim, ó. A bunda só ia pra frente, tuf, o corpo mexia. Eu nem me mexia, como se não estivesse doendo. Mas por dentro eu tava rasgando de dor. E o pior é que bocudo, né? Virava assim, acabou? Aí o braço deles doía tanto de bater, não tinha mais força. Eu saía, entrava no quarto desesperado. Ai, pelo amor de Deus, meu corpo. É muito idiota, cara. Mas eu fazia isso, eu tenho certeza que você fez também muitas vezes. Porque a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente sente dor. O pior é que a gente cresce, fica adulto, e a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente sofre, que a gente precisa de ajuda. A gente é muito burro às vezes, né? E eu tô no meu quarto. E sabe o que eu fazia quando eu ia apanhar? Eu colocava 2, 3 calças, 4, 5 camisetas de time que eu tinha, do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo. Eu colocava várias, porque ia amortecer a porrada que eu ia tomar. A cintada ia doer menos. Mesmo assim doía, mas eu fazia isso. Aí, de repente, minha mãe me chamou. Depois de sofrer, né? Minha mãe falou assim, Igor, minha mãe, vem cá. Meu Deus, o corpo já tremia, eu já ia batendo no corpo assim, ó. Já ia batendo, porque já ia aquecendo o corpo pro impacto diminuir. E eu entrei no quarto... da minha mãe. Quando eu entrei no quarto da minha mãe tava sentada na beiradinha da cama. E minha mãe bateu do lado da cama, onde ela tava sentada, bateu assim, ó. Falou, senta aqui com a mãe. Aquele tapinha de mãe chamando, sabe? Só que na minha cabeça de criminoso, de quem tava devendo, eu olhava pra minha mãe, a única coisa que eu enxergava, ela dizendo a boca dela, eu pensava assim, eu via minha mãe dizendo aquilo. Vem aqui que agora a mãe vai te matar. E eu fui com medo. Eu sentei do lado da minha mãe. No que eu sentei do lado da minha mãe, eu já travei aqui, né? Sabe quando você vai jogar futebol? Mesmo que você não jogue, você vai saber isso. Você vai na barreira, o cara vai cobrar uma falta. E o nome do cara que vai cobrar a falta é Canhão. Você sabe que ele vai explodir a bola em você. Aí você vai na barreira, você treme tudo, você segura, firma o corpo para diminuir o impacto. Você tá uma bolada, vem na boca, você explode a boca, sai 2 dentes. Aí os seus amigos perguntam, doeu? Claro que não, tá sem dente e não tá doendo, né? A gente é muito besta, é muito teimoso, não precisa de ninguém, a gente nunca precisa de ninguém, a gente nunca precisa de ajuda. E eu travei do lado da minha mãe, porque eu não sabia se ela ia vir na boca, cotovelada na boca, ou se ela ia vir no murrão no meio da nuca, né? Então eu travei aqui,
firmei, né? Eu fiquei firme aqui, endureci o corpo e fiquei. Falei assim, por onde vir eu vou aguentar e não vou mexer. Aí minha mãe cutucou minha perna e começou a chorar. E mãe quando chora é duro, cara. Porque eu lembro disso até hoje. Eu lembro o momento exato que isso aconteceu. Eu lembro o lugar exato. Eu lembro tudo, cara. E toda vez que eu penso nisso, que eu lembro disso, eu me emociono do mesmo jeito que eu fiquei aquele dia. Porque a minha mãe começou a chorar e eu senti que alguma coisa precisava ser diferente. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria ser motivo de orgulho pro meu pai, pra minha mãe. Eu lembro que o meu irmão tinha vergonha de mim na escola, cara. Porque eu era a cartinha carimbada, que só fazia coisa errada, que só fazia maldade, que só isso, só aquilo. Que ninguém queria ficar perto, que ninguém queria fazer trabalho junto. E aí minha mãe me cutucou na perna, veio chorando e falou assim pra mim. E eu lembro até hoje que foi ali onde deu o start na minha vida, na minha cabeça, no meu coração, que eu percebi que eu queria ser diferente. Eu queria não ser só um filho bom, enfim, não só tirar nota boa, não isso. Eu queria ter uma vida diferente, cara. Eu queria dar orgulho pra minha mãe. Eu queria ser motivo de orgulho pra minha mãe. Ali eu tomei a decisão que eu nunca mais ia ser motivo de desgosto pra minha família. Minha mãe chorando virou pra mim, sabe o que ela falou? Ela falou assim, filho, eu esperando apanhar. E minha mãe falou assim, filho, a mãe queria te dizer que a mãe ama muito você. Aí me quebrou. E eu comecei a chorar. Do mesmo jeito que eu tô chorando agora, cara. Eu deitei no colo dela. Como se fosse uma criança. E chorei. Minha mãe me abraçou, me beijou. E eu não falei nada, porque não tinha o que falar. A única coisa que eu pensei é, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente. Depois de umas 3 semanas, mais ou menos, eu fui convidado a fazer um encontro, né? Um acampamento da igreja. E eu fui com 13 anos. Foi eu, alguns amigos, que a gente fazia muita coisa errada, esses amigos, né? E eu pensei assim, pô, 4 dias longe de casa, cara, sem pai, sem mãe enchendo o saco, sem ninguém enchendo o saco no acampamento, com as minas, com a mulherada, nossa, eu vou arregaçar, vai ser show de bola. Aí a gente foi, né? Eu fui com essa ideia. E eu fui realmente. Falei, cara, eu vou tocar o terror, né, velho? Porque muitas vezes a gente, eu vou mudar, mas não muda, né? Eu vou mudar, mas não muda, só fica na fala. E eu fui. E eu cheguei lá, né? Pô, acampamento da igreja, você acha que vai fazer o que lá, né? Você acha que vai fazer o quê? Vai falar do quê? De filme? Vai falar do quê? De futebol? Lógico que não, vai falar de Deus, né? Você tá num lugar, acampamento de igreja, da igreja. Você acha que vai fazer o que lá? Você sabe que vai ter que falar sobre Deus, né? Só que eu já tava na minha cabeça, Deus, ele castiga. E se ele aparecer na minha frente, eu já vou lhe sentar o morro na boca. Já vou avisando. Isso aí eu não vou arregar pra Deus, não. Se Deus aparecer, eu já vou de voadora. Porque ele não vai me bater de novo, não. Eu já fui com essa cabeça. Porque esse foi o Deus que me foi apresentado. Que Deus, ele castiga. E eu fui. Quando eu cheguei lá, velho, não conhecia ninguém, só conhecia os amigos lá, 2 amigos que foram juntos. Só que quando você chega nesses acampamentos de igreja,
O pessoal, eles separam em grupos, equipes, e separaram eu dos meus amigos. Enfim, você fica com contato ali com mais a galera do seu time, da sua equipe, da sua tribo lá, que eles separam, né? É assim que funciona. Então eu não tinha muito contato com o pessoal, com os 2 amigos que eu conhecia. E eu tô lá. E quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, a nossa tendência é fazer o quê? Não, eu não conheço ninguém, também ninguém me conhece, então tá tudo bem, não vou falar com ninguém. O pessoal dançava e não sei o que, eu pensava assim, meu Deus do céu, se for pra rezar, não sei o que, se falar que é de Deus, pra ser retardado assim, pelo amor, cara, eu tô fora, não quero não. Então o pessoal dançava, fazia as coisas, eu ficava só na minha. Ninguém falava comigo, eu não falava com ninguém e tá tudo bem. Beleza. E eu tô lá. Passa o primeiro dia, eu não conheço ninguém, ninguém me conhece, não falo com ninguém, alguém me pergunta, eu só respondo o que me perguntam, e beleza, tá tranquilo, e vida que segue. Segundo dia, passa amanhã, aí chega depois do almoço, no segundo dia. De repente o rapaz estava com o microfone falando lá na frente, né? Tava conduzindo o encontro, ele fala assim, fecha os seus olhos aí. Ele falou desse jeito, fecha os seus olhos aí. E eu pensei assim, fechar meus olhos aqui num lugar onde Deus pode aparecer? Tá louco, não fecho. Eu até fechava, mas eu fechava assim, ó. Por quê? Porque não, é agora, o cara tá falando pra eu fechar o olho, pra Deus aparecer e vir aqui me sentar porrada. Não vou, não caio nessa não, nessa eu não caio não. Eu vou até fechar o olho, eu ficava assim, ó. Aquele zoinho, né, vendo. Aí você olhava pra ver se estava todo mundo com o olho fechado, porque se Deus aparecesse ali, meu parceiro, eu ia sair no soco com ele, sem dó, que Deus não vai me bater de novo não. E eu tô ali, olhando, toda hora. E eu tô ali. E aí o cara que tava conduzindo, né, com o microfone na mão, ele começou a falar assim, olha, você que tá aí, que tem alguém aqui, conhece alguém aqui que você precisa perdoar essa pessoa. Chega até essa pessoa e perdoa essa pessoa. E eu pensei assim, cara do céu, que cara ruim, velho. Esse cara não sabe que eu não conheço ninguém aqui, perdoar quem? Esse cara tá viajando, esse cara é muito ruim, velho. Esse cara é muito ruim. E eu vi as pessoas saindo do lugar, indo abraçar umas às outras, chorando. Eu pensava assim, meu Deus, que coisa, velho. Os caras tão malucos, né? Que coisa, velho. Mano, nunca vou fazer isso. E ele continuou. Mas você que tá aqui precisa dar o perdão pra alguém. E ele tentava, ele ia tentando. E eu falei, meu cara, esse cara é muito ruim. Ele não sabe que eu não tenho ninguém. E ele ia tentando. Até que chegou uma hora que ele virou e falou assim, mas você que precisa se perdoar por causa disso. Ele foi falando uma lista de coisas. Na hora que ele começou a falar essa lista de coisas, meu Deus do céu, eu juro, cara, eu travei, meu olho travou assim, eu não conseguia abrir o olho. E eu só ia pensando, ele ia falando as coisas, eu ia pensando nas coisas. Eu ia pensando, sabe o que eu senti na hora? Eu senti raiva da minha mãe, cara. Eu senti raiva da minha mãe. Sabe por que eu senti raiva da minha mãe? Porque eu tinha certeza que se eu abrisse o olho, esse cara ia estar com o microfone na mão, olhando pra mim, fazendo assim. É você que isso. Ele tava falando tudo. Ele tava falando a minha vida, assim, ó. Tudo. Eu pensei assim, miserável, desgramado da minha mãe. Mandou minha ficha completa pro cara. Que ódio, quando eu chegar lá eu vou arrebentar a boca dela. E eu tinha certeza que eu ia abrir o olho, ia estar todo mundo assim, ó, o lugar em todos. Ah, é você, né? Tá falando de você, né? Ah, você é vagabundo, hein? Tá falando de você, né? E eu tinha certeza que ia estar todo mundo assim. E eu tranquei o olho, cara, não consegui abrir, e é por causa disso. Comecei a chorar. Eu falei, não, eu vou abrir, cara, eu preciso abrir. Na hora que eu abri o olho, as pessoas não estavam olhando pra mim. O condutor não estava olhando pra mim. Não tinha absolutamente ninguém olhando pra mim. E ali eu senti muito forte, Deus, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas tudo bem se não. Mas essa é a minha história. E ali eu percebi que Deus, ele, primeiro, a primeira coisa, o primeiro passo
Deus ele queria que eu me aceitasse. Deus ele queria mostrar para mim que eu precisava primeiramente me perdoar. Porque eu carregava um peso. Eu não me perdoava disso, daquilo. Eu coloquei um peso sobre mim que eu não poderia carregar e que não era meu. Ali eu entendi que eu precisaria dividir aquilo. Ali eu entendi que mesmo eu não sendo perfeito, ali eu entendi que com os meus erros, com toda a minha inteligência, mesmo errando, com minhas qualidades, com o meu potencial, ali eu entendi que Deus, ele queria o Igor do jeito que ele estava ali. Ali eu entendi que Deus, ele não queria mudar absolutamente nada no Igor. Ele só queria dar uma direção diferente. Ele não queria mudar o jeito do Igor brincar, ele não queria mudar o jeito do Igor falar, ele não queria mudar o jeito do Igor se divertir, ele não queria mudar a essência. Ele só queria apenas direcionar. E ali eu entendi que Deus ele estava me chamando, me convidando. Igor, sabe todo esse potencial que você tem, esse dom que você tem de arrastar as pessoas e impulsionar, levar as pessoas para fazerem mal com você e fazer bagunça e arte, festa e não sei, sabe? Essa mesma força. Eu quero você comigo. Eu quero você comigo para que você traga as pessoas para mim. Só que para isso acontecer, eu preciso que primeiro você se perdoe. Porque os teus pais já te perdoaram, teus irmãos já te perdoaram, família já perdoou, pessoas que você machucou já te perdoaram. Mas falta você dar uma nova chance para você. Porque se você não se amar, ninguém pode fazer isso por você. Se você não se amar, você não sai do lugar. E ali eu entendi qual era a minha missão. Ali eu entendi qual era a minha essência. Ali eu entendi para quê? Para que eu nasci? Ali eu entendi o que o mundo precisava que eu fizesse. Ali eu tomei muitas decisões. Ali aquela decisão que eu já tinha tomado lá atrás dentro do meu coração de nunca mais dar desgosto para minha mãe, ali a decisão ela veio à tona. Falando, não, é agora. Aqui eu vou. Eu lembro que eu comecei a chorar, cara. Chorei. E sempre nos grupos, nas equipes, ou nas tribos ali, né? Tem 3, 4 pessoas que são os líderes ali da tribo, né? E eu tinha acabado de conhecer eles. Eu lembro que eu peguei um líder meu assim e falei, cara, me perdoa, cara. E chorava. Porque na verdade, eu não queria que ele me perdoasse, porque eu não tinha feito nada para ele, mas eu queria olhar no espelho e é como se eu estivesse olhando para mim mesmo, implorando, pelo amor de Deus, cara. Me perdoa, eu tiro esse negócio ruim dentro de mim, eu quero ser diferente, eu posso ser diferente. Eu lembro que ele ficou olhando assim, cara, eu te perdoo, eu te amo. Ele me abraçou, me acolheu. E quantas vezes faltou talvez esse abraço, essa acolhida na nossa vida, na nossa realidade, alguém que pudesse proporcionar isso pra gente. Mas ali eu entendi para que eu nasci. Ali eu tomei a decisão de nunca, absolutamente nunca mais voltar atrás. Esse encontro durou 4 dias, eu saí desse encontro disposto e já decidido a ser diferente. Eu absolutamente nunca mais. Quando eu digo nunca mais, nunca diga nunca. Se eu digo, eu nunca mais voltei atrás. Ali eu entendi que dentro da minha vida eu posso ser jovem, eu posso viver as coisas, mas de maneira saudável, com equilíbrio. Eu posso. Ali eu entendi que eu poderia ser de Deus sem deixar de ser jovem. Ali eu entendi que eu poderia fazer e ser muitas coisas, mas de maneira saudável e equilibrada. Ali eu entendi o meu caminho, ali eu entendi realmente a minha missão de vida. E eu fui crescendo. Eu saí de lá, uma semana depois eu já estava palestrando.
Eu falava para as pessoas e ela testemunhava o que tinha acontecido na minha vida, a experiência que eu tinha feito, e eu comecei falando e fui embora, porque eu já fazia isso naturalmente, eu já fazia isso na escola, só que eu fazia algo voltado pro mal, para ruim, para fazer bagunça, para matar aula, para tocar o terror, para incomodar professor. Mas eu entendi que a minha missão era ser muito mais do que isso. E que Deus, ele não queria tirar nada de mim. Ele só queria dar uma direção diferente e potencializar absolutamente tudo o que eu já tinha. Quando eu saí, comecei a palestrar, cresci, continuei, e eu faço isso até hoje. Inclusive, tenho meu trabalho, enfim, né? E eu posso dizer a você que a minha missão de vida é impactar pessoas. A minha missão de vida é despertar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor e fazer elas caminharem em direção àquilo que elas querem para a vida delas. Eu nem sei por que você está aqui. Eu não tenho ideia por que você está aqui. Mas eu sei que alguma coisa você quer mudar. Alguma coisa você quer diferente. Você imagina que você deve ter pensado muitas coisas da sua vida, da sua família, muitas coisas que precisam ser mudadas, muitas. Mas calma, porque a mudança ela precisa acontecer com calma. Se você desligar comigo ou sair daqui, enfim, se você acreditar que de uma hora para outra tudo vai acontecer e você vai mudar e você vai conseguir ser o ser humano ideal e você vai conseguir tirar o rancor que tem no seu coração de anos, assim, de um dia para o outro, calma, caramba. Se ame primeiro, se perdoe primeiro, aceite como você é. Aceite o teu cabelo, aceite os teus olhos, aceite tua boca, aceite as cicatrizes que você tem, aceite as falhas na barba que você tem. A minha esposa fala pra mim, Igor, você fica lindo de barba, mas você não tem o dom da barba porque tem algumas falhas. Não tem problema. Cada um é cada um. Aceite o corpo que você tem. Não significa que a gente não possa melhorar. Mas primeiro se ame. Olhe para dentro de você. Reflita coisas que você precisa mudar, que você precisa ser diferente. E tenha calma. As coisas vão acontecer, mas com calma. Num tempo, com calma. Não atropele. Quantas coisas você já tentou fazer, atropelou. Calma. Tenha calma. A sua vida, ela pode ser diferente, a sua vida ela pode ser mais intensa. Os próximos anos, os próximos 2 anos, o próximo 1 ano que você vai viver, ele pode ser muito mais intenso e feliz de todos os 15, 20, 30, 40 anos que você já viveu. E isso depende das tuas decisões. E a melhor decisão, a melhor e maior decisão que eu tomei foi ter aceitado Deus na minha vida, foi ser ousado o suficiente em mudar as minhas atitudes. E eu não estou falando nem para você ter uma religião ou se apegar a Deus, não é nem isso. Eu acho isso excelente, acho isso essencial, mas eu não te conheço. E eu acho que você tem que fazer aquilo que é importante e que te deixa feliz. Se você acredita que esse é o caminho, vá. Se você acha que o caminho é outro, vá também. Mas o que você não pode é ficar parado e deixar as coisas do jeito que elas estão. Qual é a decisão que você tem que tomar hoje, agora? Quais são as decisões, os passos que você pensa em tomar, que você foi impactado? Eu contando aqui o que realmente te chamou a atenção, que você precisa fazer, mudar, colocar em prática. Porque pensar é muito bom. Pensar é excelente. Mas se você não colocar em prática, não tiver a ação da coisa, nossa vida não muda,